Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para a segunda aula do curso referente ao livro Aprender a Viver. Na primeira, eu fiz uma breve apresentação sobre mim, também fiz uma breve apresentação sobre o canal de Ser Filosófica, e aí a gente também discutiu um pouco do paquete da filosofia. Hoje a gente vai adentrar diretamente no livro, para o capítulo 1, que ele vai falar sobre a concepção do próprio autor, né, do que é filosofia. E aí a gente começa com a provocação, né? A filosofia é uma arte de viver? Porque vai ser essa a proposta que o Luc Ferry vai trazer. Ele vai apresentar a filosofia, de fato, como uma arte de viver, tá? E assim, embora pareça muito óbvio a pergunta o que é filosofia, existem as mais diversas respostas. As mais diversas respostas. Não existe uma resposta única e, às vezes, algumas respostas são aplicáveis não somente à filosofia, de modo que a gente pode dizer que não é aquela definição não compreende exatamente o que é filosofia, porque ela se aplica a mais de uma coisa. Ela se aplica a mais de uma coisa. E aqui a gente vai ver, passear, né, sobre algumas definições que o Luc Ferry vai trazer, tá? Então essa pergunta, por mais que pareça simples, ela carrega toda uma história, tá? Porque em todas as épocas houve filósofos respondendo essa pergunta e não é tão simples de responder. Não é tão simples de responder, tá? Não é simplesmente, filosofar é refletir. Filosofar é argumentar. Filosofar é argumentar criticamente. Será que é só isso? Será que é isso? Será que isso compreende exatamente o que é filosofia? A filosofia é a disciplina que vai ensinar a gente a ter espírito crítico. A filosofia vai ensinar a gente a ter autonomia. A filosofia é um método de pensamento rigoroso, estruturado, sistematizado. Será que é só isso? Será que filosofia, que essa é uma definição que de fato abarca o que é a filosofia? Tá? A gente pode dizer que o ato de filosofar é um pouco mais fácil de responder do que o que é filosofia, porque o ato de filosofar, ele surge com a própria humanidade. Podemos dizer que o ato de filosofar surge com a própria humanidade, porque à medida que o homem indaga, à medida que o homem pergunta, seja para a própria vida, seja para a sua sobrevivência, seja para a sua produção, seu consumo, enfim, à medida que o homem busca dar sentido à sua própria existência, ele está filosofando, tá? E à medida que o homem busca responder os seus anseios existenciais, ele está filosofando, tá? Então, a filosofia faz com que nós possamos perguntar sobre nós mesmos, perguntar sobre as pessoas à nossa volta, sobre a realidade que nos cerca, sobre os nossos valores, né? Sobre aquilo que faz com que nós escolhemos aquilo que escolhemos, tá? Então, a filosofia, desse sentido, ela está presente em tudo. Quer estejamos conscientes dela ou não, quer estejamos conscientes da filosofia ou não, nós estamos utilizando filosofia. E isso vai ser a proposta que o Luc Ferry ele vai trazer nessa discussão, tá? Então, filosofia vai além do pensamento crítico, tá? A filosofia faz com que a gente possa ter uma vida com mais sentido e com liberdade. Essa vai ser a proposta do Luc Ferry, tá bem? Então, a gente vive uma parte do nosso tempo no piloto automático. A gente vive no piloto automático a maior parte do nosso tempo, tá? A gente repete os nossos hábitos, a gente repete as nossas opiniões, a gente repete ou tem nossas crenças, tem expectativas, tem valores que muitas vezes a gente sequer sabe de onde eles surgiram, por que a gente segue aquilo,
tá? Se realmente a gente concorda com aquilo que a gente pode estar fazendo automático, porque foi ensinado assim e nunca parou para refletir sobre aquilo. Por que que a tua religião, se você tem uma religião, é X? Por que que você torce para o teu time de futebol? Por que que você ama determinada pessoa? À medida que a gente vai fazendo esse tipo de questionamento, aprofundando sobre as nossas escolhas, nós também estamos filosofando, inclusive fazendo o processo de parar com esse automatismo. A gente vai estar gerando mais consciência para a nossa vida, tá? Então, quando a gente para se perguntar por que eu vivo assim, por que eu acredito nisso, tá? Por que isso é bom, por que eu considero isso bom, por que eu considero isso justo, por que eu considero isso uma coisa verdadeira, tá? O que é que faz eu ter uma vida feliz? O que é felicidade? O que é ter uma vida boa? O que é ter uma vida que valha a pena, tá? Então, nesse sentido, filosofia é uma disciplina que conduz à liberdade. Por que ela conduz à liberdade? Porque vai fazer com que nós tomamos consciência sobre a nossa vida. Inclusive sobre fatores que, na maioria das vezes, a gente segue no automático, sem pensar. A gente repete inconscientemente. Fomos ensinados assim, iremos continuar fazendo isso. Inclusive, o Platão e o Aristóteles vão falar que a filosofia nasce do espanto, do maravilhamento. Né? Eles utilizam a palavra em grego taumatsen. Tá? Esse espanto, esse maravilhamento por aquilo que é cotidiano, por aquilo que muitas vezes parece óbvio, tá? Por aquilo que muitas vezes a gente não se questiona. Então, esse maravilhamento e esse espanto faz com que aquilo que a gente considere óbvio deixe de ser óbvio. Então, o maravilhamento e o espanto que podemos ter perante a realidade, pelas nossas escolhas, pelas pessoas que nos cercam, enfim, ele interrompe o automatismo. Então, de modo que a gente pode dizer que a filosofia é inimiga do hábito, tá? Nesse sentido, tá? Nesse sentido. A filosofia é inimiga do hábito irrefletido, do hábito inconsciente, né? Daquele hábito que a gente segue sem nunca ter parado para analisar se realmente faz sentido para a nossa vida. Tá? Então, a filosofia possui valor por conta disso. Tá? Não é necessário, inclusive, filosofar para, ou melhor, ser filósofo para viver filosoficamente, para fazer filosofia, porque todos nós, queiramos ou não, estamos apoiados em ideias filosóficas. Tá? Todos nós iremos estar seguindo pressupostos que vem de discussões que não são tão recentes, às vezes, né? Que são bem longas, às vezes, né? Que tem mais de 1000 anos, às vezes. A gente está seguindo pressupostos sem pensar, mas que vem dessa discussão. Então, quando a gente está buscando essas perguntas sobre esses hábitos, esses automatismos, nós estamos operando filosofia, nós estamos filosofando, tá? Então, a filosofia faz com que a gente não corra o risco de adotar e repetir ideias prontas, herdadas, impostas, sem questioná-las. Não é que eu estou dizendo que não podemos seguir aquilo que aprendemos dos nossos pais, não podemos seguir aquilo que aprendemos na nossa cultura, os valores que aprendemos na nossa educação. Não estou falando isso. Estou falando que muitas vezes a gente os segue sem questionar, sem refletir, sem ter consciência que está seguindo, sem ter consciência que está seguindo alguns pressupostos, tá? Muitas vezes a gente, em determinadas situações, utiliza uma visão de mundo, noutra a gente utiliza outra, às vezes pode acontecer também. Visões que são conflitantes, a gente não para pensar por que a gente está tendo essas visões conflitantes. Por que num momento eu escolho uma visão filosófica e em outro momento eu escolho uma outra visão filosófica? Por que não só uma? Por que eu utilizo às vezes 2 pesos e 2 medidas em relação a visões filosóficas, em relação às coisas que a gente faz, as escolhas que nós fazemos? Tá? Então, a filosofia está totalmente embebida no mundo à nossa volta. Tá? E, assim sendo, a gente pode dizer
que não é possível compreender o mundo à nossa volta sem filosofar, sem filosofia. Tá? As nossas ideias sobre liberdade, sobre igualdade, sobre fraternidade, sobre direitos humanos, sobre o amor, sobre o indivíduo, sobre felicidade, sobre progresso, sobre ciência, sobre morte, sobre religião, são heranças de debates filosóficos que acontecem há muito tempo. Mesmo quem rejeita a filosofia está vivendo imerso em discussões filosóficas que aconteceram, que ele escolheu uma dessas respostas, que ele está agindo mediante essa resposta, mas nunca parou para refletir, que está seguindo determinada visão. Tá? E é até curioso, porque hoje em dia a gente vive num momento que acha que pode até achar, que na verdade o que faz com que a gente compreenda o mundo à nossa volta são as ciências, e não a filosofia. Tá? E aí a gente tem aquela distinção didática, tá? Uma distinção didática, que diz que as ciências explicam o como. Como assim? Como é que funciona a natureza? Como é que funciona o corpo? Como é que funciona o cérebro? Como é que funciona a matéria? A ciência discute o como. Tá? A filosofia responde os porquês, os praquês, o sentido, o valor, o propósito. Certo? Então, mesmo a ciência também acaba bebendo da filosofia, porque a ciência vai utilizar ferramentas da lógica, a filosofia também vai precisar o que é e o que não é ciência, o que é ciência, o que é pseudociência, quando é que a gente está de fato fazendo ciência, né? Quando é que a gente de fato está fazendo um conhecimento que seja verdadeiro, né? Um conhecimento que seja verdadeiro e seguro. São discussões filosóficas que estão nos fundamentos do conhecimento científico. Tá? Então, entenda que não é tão simples assim quanto parece. Né? A gente tem essa divisão de a ciência explica o como, a filosofia explica os porquês e praquês. Não é bem assim, tá? Não é tão bem assim, que existe sim, a ciência procura sim responder porquês e praquês, tá? A filosofia pode explicar também o como. Então, a gente pode... Não é tão preto e branco, vamos dizer assim, essa questão de ciência e filosofia, mas entendam que existe uma filosofia da ciência. Né? É questionar se o que é ciência é fazer filosofia. Mas se eu questiono, por exemplo... por mais que eu questionar o que é a vida poderia ser uma discussão filosófica, eu ainda poderia utilizar dados da biologia, porque a biologia é a ciência que estuda a vida. Tá? Ainda que eu estude metafísica e estude o tempo e o espaço, eu também preciso de dados da física, que também vai discutir o que é tempo e espaço, entende? Então, vai haver um diálogo entre ciências, no modo geral, e filosofia, certo? Tem as estruturas de como funciona a linguagem, o que é o conhecimento, as ferramentas para a obtenção de um conhecimento científico, o que é o que não é ciência, a lógica, as perguntas sobre os fundamentos do conhecimento científico fazem parte, sim, da filosofia. Mas quando a gente, por exemplo, especifica alguma coisa, né, além do fundamento, aí a gente já está entrando no que é de cada ciência. Tá? Eu só estou entrando nesse ponto para que vocês saibam que, sim, as ciências explicam muita coisa, mas mesmo as ciências também bebem da filosofia. Tá? Existem algumas discussões que, na verdade, os cientistas tentam responder, mas são discussões filosóficas. Tá? Existem discussões que a filosofia faz que precisam beber de dados científicos também. Tá? Então, não é como se ciência respondesse tudo, mas também entendo que não é como se filosofia respondesse tudo, tá? Cada um vai ter o seu campo de ação, vamos dizer. Né? Tem um momento ali que eles, inclusive, se juntam. Né? Tem um momento que eles se juntam. E, enfim, então, mesmo para a gente discutir o que é ciência, né, o fundamento da própria ciência, a gente vai utilizar a filosofia. Tá?
Então, quando a gente fala sobre o que não é filosofia, a gente está buscando responder aquelas respostas que geralmente vêm muito rápido na nossa mente sobre o que é e o que não é filosofia. Tá? Sobre o que não é filosofia, melhor dizendo. Então, entendam que a estruturação do modo como a gente pensa sobre tempo, ciência, espaço, corpo, política, ética, sofrimento, existência, vem da filosofia. Nossos pensamentos, nossas convicções, nossos valores, eles vão estar inseridos, quer a gente saiba ou não, quer a gente tenha consciência ou não, em visões de mundo, tá? Que foram elaboradas e discutidas ao longo dos séculos. E essas visões, essas discussões, elas vão moldar a forma como a gente compreende o amor, a verdade, a liberdade, a igualdade, a morte e tantas outras coisas. Quando a gente estuda filosofia, a gente está aprendendo a ler o mundo à nossa volta, e porque a gente vai aprender a compreender a história das ideias, que muitas vezes nos parecem evidentes, nos parecem óbvias, mas não são tão assim, tá? Elas vão fazer com que a gente tenha consciência dos valores que nos orientam, por que algumas questões nos angustiam, inclusive ajudar a remediar essas angústias. Tomar consciência dessas heranças históricas inconscientes para então a gente desejar ou segui-las ou transformá-las ou abandoná-las é sim também um dos objetivos da filosofia. Tá? Então você pode até pensar que não existe herança alguma da filosofia na forma como você pensa. Mas mesmo questões muito triviais têm raízes em discussões filosóficas. Tá? Então, quando a gente estuda as fontes das ideias que nós temos, a gente se torna mais inteligente, mais consciente, mais livre. Livre para aceitar aquelas ideias, para transformá-las ou para refutá-las, ignorá-las se for o caso, se a gente não concorda mais com elas. Tá? A gente toma consciência dos nossos valores, a gente toma consciência do porquê que nós escolhemos o que escolhemos. Tá? Então, quem conhece a origem das ideias que orientam a própria vida, torna-se menos manipulável por ideologias, por modismos, por discursos simplificados, por vieses, por fake news. Então, a filosofia ajuda a conhecer as raízes do conhecimento, tá? Para que a gente possa permitir que essa árvore continue crescendo de modo saudável, de modo melhor, certo? E aí, quando a gente diz, por exemplo, que filosofia é a formação do espírito crítico, ela é a formação do espírito crítico, pelo que a gente está vendo. Tá? Mas entendam que um biólogo, um matemático, um jornalista, um físico também pensam criticamente. As ciências também pensam criticamente sobre aquilo que elas estudam. Então, não é específico da filosofia. Tá? Filosofia também não é somente a arte da reflexão. Né? Não, porque eu estou refletindo, eu estou filosofando. Um teólogo vai refletir. Um romancista, um poeta, também vai estar refletindo. Inclusive, muitas vezes, refletindo profundamente a condição humana. Filosofia também não é simplesmente saber argumentar. A argumentação, seguindo regras rigorosas, sistemáticas, é importante para a filosofia. A reflexão é importante para a filosofia. A formação do espírito crítico é importante para a filosofia. Mas não é só isso. Tá? Então, se a filosofia fosse somente a formação do espírito crítico, somente a arte de reflexão, somente o saber argumentar, ela não seria nada específico, porque, na verdade, qualquer ciência vai utilizar espírito crítico, vai utilizar reflexão, vai utilizar argumento, tá? Então, isso não é especificamente a filosofia. É esperado que a filosofia seja isso também, mas não é só isso. Não é exclusivo da filosofia isso, tá? Não é exclusivo da filosofia esse tipo de resposta. E aí, vamos ver a resposta específica do Luc Ferry sobre esse assunto. Tá? Existem várias. A gente vai ver a dele. A filosofia, ela sempre esteve ligada ao sofrimento humano. Então,
Os antigos filósofos, eles não estavam preocupados apenas em ter uma descrição da realidade, entender a realidade à sua volta, mas também em aprender a viver melhor desse mundo. Então, a filosofia pode ser entendida como algo que nasce para responder às angústias existenciais. E qual a principal angústia existencial que nós temos? O medo da morte. A instabilidade da vida também, a fragilidade da vida humana. Tá? Então, nesse sentido, se a filosofia responde, ela busca responder anseios existenciais, angústias existenciais, a filosofia é uma sabedoria prática, não é só teórica. Tá? Ela não vai eliminar a dor, nesse sentido. Ela não vai eliminar a dor, mas ela vai ensinar a lidar com essas angústias de modo mais consciente. Ela não promete felicidade. Está muito em alta a felicidade. Muito em alta. Né? Um passeio no Instagram e a gente vê todo mundo feliz, todo mundo maravilhoso, todo mundo leve, pleno. Tá? A filosofia vai oferecer lucidez. Inclusive, lucidez de entender que quais as implicações de ficar apenas mostrando uma vida que não é a vida que de fato você tem. Ou de você ficar comparando com aquilo que é mostrado nas redes sociais, se angustiando, sofrendo porque você não tem a vida daquela pessoa que você segue no Instagram. Então, ela vai refletir o que é a felicidade, como você pode ter uma vida feliz, fazer com que você pense melhor sobre isso, não tenha uma resposta pronta, automática sobre isso. Então, ela vai refletir sobre o sofrimento, ela não vai eliminar o sofrimento, tá? Mas ela pode atenuar. Ela pode atenuar. Então, desde as suas origens, a filosofia está ligada ao problema do sofrimento humano. O Ferri vai muito nesse ponto. Né? Ele vai colocar como sendo o que é de fato específico para a filosofia. Essa reflexão sobre as angústias existenciais, a ajuda que a filosofia pode fornecer para que a gente possa superar os nossos medos, o medo da morte, o medo da solidão, o medo do fracasso, o medo de ter uma vida sem sentido, o medo de não ter um propósito, o medo de não ser feliz, por que não? A filosofia não vai eliminar a dor. A filosofia não vai substituir terapia, inclusive, tá? Mas ela vai transformar a nossa relação com a dor. Ela vai nos dar mais consciência sobre aquilo que está doendo. Ela não vai prometer que você vai ter uma felicidade 100% no seu tempo. Você vai passar 100% com a vida do Instagram. Vamos dizer assim. Ela vai te oferecer lucidez sobre a vida. Vai te oferecer coragem. E por que não leveza? Por que não leveza? A gente vive num tempo que é marcado pela pressa, pela superficialidade, pela busca de soluções rápidas, pela busca de soluções imediatas, né? A gente quer coisa para ontem, né? A gente não quer, muitas vezes, eu quero estudar filosofia, vou pegar aqui esse livro, vou colocar no chat GPT, pedir para ele me dar um resumo, já estou filosofando. Será que é assim, né? A gente não tem tempo nem para ler o livro. A gente vive num tempo marcado pela superficialidade. Tem gente que pensa, né, que filosofia é compartilhar frases bonitinhas lá nas redes sociais. Tem gente que pensa que filosofia é solução pronta. Bem coach, bem autoajuda. Né? Ela vai te dar respostas prontas para você pegar aquela receitinha de bolo e ter uma vida melhor. Não é. Né? A gente vive num mundo assim. Marcado pela superficialidade, falta de profundidade, busca de soluções rápidas e imediatas. Inclusive, a gente só busca coisas que a gente crê que nos dê soluções. A gente só quer coisas que sejam úteis, num sentido prático, objetivo, concreto. A filosofia tem utilidade prática, objetiva, concreta? Tanto quanto, por exemplo, um medicamento, tanto quanto um celular, uma televisão, né? Então, para que filosofar?
Se ela não tem, se ela está indo na contramão dessa pressa, dessa superficialidade. Então, filosofia não vai dar resposta simples para pergunta complexa. A filosofia não vai dizer que vai ter as respostas para tudo e que se você tiver algum tipo de problema, você não vai precisar mais tomar medicamento, pode abandonar tratamento médico. Não, filosofia não vai fazer isso não. Tá? Filosofia não vai dizer que respostas sobre sentido, propósito, questões existenciais vão ser respondidas com a única frase. Também não vão. Também não vão. Tá? Mas ela pode ajudar da forma dela. Da forma dela. A filosofia pode ajudar da forma dela. Né? E... gente, só um parêntese aqui. Eu tô começando a fazer vídeo no Instagram agora, né? Então, me perdoem pela questão de edição, pela questão de como é que eu tô me portando aqui pra câmera, essas coisas, porque tô aprendendo com vocês também, tá? Então, só esse parêntese aqui para saber que às vezes eu tô começando, né? Tô aprendendo, então, perdão se não tá, se eu não tô sendo claro, objetivo, né? Se não tá aquela qualidade de milhões, tá? Mas a gente vai melhorando aos pouquinhos, tá? Às vezes eu fico um pouco apreensivo, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Enfim, a filosofia, voltando, ela resiste ao empobrecimento de pensamento. A esse empobrecimento de pensamento, tá? Ela exige tempo, silêncio, reflexão, escuta, maturidade, consciência. Ela nos convida a sustentar perguntas, mesmo quando não há respostas fáceis. Inclusive, ela nos ajuda a entender que tem pergunta que não tem resposta. Tá? A gente pode ter aquela resposta que cremos que responde melhor, mas a gente pode entender que mesmo assim que aquela resposta não é definitiva. A discussão ainda está em aberto. Tem coisa que aquela resposta não conseguiu responder ainda. Não conseguiu, tem crítica que ela ainda não consegue resolver. Tá? Tem muitas boas visões, todas elas têm pontos fortes e pontos fracos. E aí você vai ter que escolher aquela que crê que é melhor. Não tem uma resposta definitiva sobre aquele assunto. Mas você vai ter consciência disso e escolher, né, se for o caso, aquela que mais te apetece. Então, entenda que nesse mundo de superficialidade, nesse mundo de aparências, de falta de profundidade, de automatismos, de pressa, de busca de soluções rápidas e prontas, a filosofia é mais importante do que nunca, porque vai devolver profundidade ao mundo raso. Vai devolver sentido ao mundo fragmentado, sem sentido. Vai devolver orientação ao mundo caótico. E se a gente está vendo que a filosofia é importante, a gente volta. Mas o que é filosofia? O que é filosofia? E aí a gente vê, como a gente está vendo, que não é uma resposta fácil. Né? Não é uma resposta simples. Porque não é somente formação de espírito crítico, formação de autonomia, método de pensamento, reflexão, né? Refletir, questionar, pensar criticamente não torna ninguém um filósofo, tá? Existem diversos profissionais, inclusive de outras áreas que não da filosofia, que fazem isso muito bem, inclusive. Certo? Então, o que é específico da filosofia? Vamos voltar a essa pergunta, né? O que é específico da filosofia? E aí o Ferri vai responder que não é o questionar, mas é o tipo de questionamento. É a atitude perante esse questionamento. É a atitude de questionar também. O que é que a filosofia questiona especificamente?
o sentido da vida, do mundo e da experiência humana. Então, a filosofia nasce do confronto com a nossa existência. A filosofia nasce do confronto com os nossos limites. E aqui é preciso frisar que o Ferri é ateu. Tá? Eu acho que eu vou dizer isso porque a gente precisa entender quais são os vieses dos livros que a gente está estudando, tá? Então, vocês vão ver que a resposta dele vai bem fazer uma dicotomia entre religião e filosofia. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai dizer que a filosofia responde o mesmo tipo de pergunta que a religião responde. De modo que, muitas vezes, a gente vai dizer assim, só a religião traz sentido e propósito para a nossa vida. Se a gente não tem uma religião, nós não temos como resolver nossas angústias. Só que o Ferri vai dizer, não é bem assim. A filosofia também responde isso. De outra forma, mas responde. Esse mesmo tipo de pergunta. Da forma dela. Tá? Aí sim, esse é o tipo de resposta que a filosofia responde, é com reflexão, é sem seguir dogma, exaltando a liberdade, a autonomia do sujeito. Tá? Então, o Ferri vai bem nessa linha. Então, enquanto na religião você vai ter uma resposta muitas vezes dogmática e que necessita de um outro ser para resolver, a filosofia vai dar uma resposta com base na sua própria razão e que não necessita de um outro ser. A gente vai ver isso especificamente, tá? Então, assim, diferente de Deus, como concebido nas religiões monoteístas, né? Deus eterno, infinito, absoluto, o ser humano é totalmente o oposto. Finito, marcado pelo tempo, um dia ele vai morrer, né? Marcado pela fragilidade, marcado pelo sofrimento, marcado pela morte. É uma condição não meramente biológica, é uma condição de existência humana. Nós sabemos que um dia iremos morrer. Nós sabemos que um dia aquelas pessoas que nos cercam e que nós amamos também, um dia, não estarão mais conosco. E é dessa consciência, da consciência de que um dia nós iremos morrer, que surgem as grandes questões filosóficas, que surgem as questões específicas da filosofia. A consciência da nossa finitude, né, é uma característica exclusivamente humana, não tem nenhum outro animal que faça isso. Tá? Animais sentem dor, sentem medo, sentem perigo, mas eles não vivem sofrendo antecipadamente porque sabem que um dia eles vão morrer. Tá? O animal pode, quando está ameaçado, mas não constrói narrativas sobre o fim da própria existência. Ele não procura buscar o sentido da existência dele. Ele não projeta futuro. Não imagina a possibilidade de perder definitivamente tudo. Ele não vive contemplando a condição finita dele. Ele simplesmente vive, né? Vamos dizer assim. O ser humano, ele vive às vezes, muito mais no passado e no futuro do que no presente, inclusive, né? Ele antecipa o fim, né? E essa antecipação de que um dia ele vai morrer, esse sofrimento por antecipação gera angústia. Essa sensação de finitude gera angústia. Gera angústia. Quando a gente perde alguém amado, a gente tanto sofre pela perda dessa pessoa querida, mas também porque aquela perda nos dá consciência que um dia também seremos nós que estaremos ali. Que um dia serão as pessoas que nos amam que irão estar sofrendo pela nossa ausência permanente, vamos dizer assim, né? Essa lucidez de que um dia nós iremos morrer é ao mesmo tempo uma grandeza,
tá? Porque quando sabemos que temos consciência dessa finitude e nós podemos viver autenticamente, mas também um fardo, porque gera angústias, gera sofrimento. Gera sofrimento. Saber da nossa finitude, saber da nossa morte, né, que um dia nós vamos morrer, gera sofrimento. Gera inquietações, gera angústia, gera um mal-estar. Muitas vezes insuportável, inclusive. Como é que eu posso viver sabendo que um dia tudo isso vai acabar? E se acabar antes de eu conseguir ser feliz? E se acabar antes de eu conseguir ter as minhas realizações? Se acabar antes de eu conseguir realizar os meus sonhos? E pode acabar. E pode acabar. A gente pode... Infelizmente, nós podemos, em algum momento, deixar essa existência material sem a realização dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Isso é um drama da existência humana, inclusive. Iremos morrer um dia, a gente espera lá na frente, mas pode não ser. Pode não ser. Como é que a gente pode viver plenamente com consciência disso? Porque essa consciência, ela pode nos paralisar. Essa consciência, ela pode nos desorientar. Essa consciência pode nos dar medo. Pode nos dar medo. Só que essa consciência também pode nos impulsionar. Também pode fazer com que a gente busque sentido nessa existência. Pode fazer com que a gente busque valor, que a gente busque significado. E é esse ponto de tensão entre o desejo de viver plenamente e a certeza que um dia nós iremos morrer que faz a filosofia nascer. Que especificamente a filosofia vai ser útil. Como eu posso escapar da finitude? É possível escapar da finitude? É possível escapar da finitude? E então, o Ferri ele vai dizer uma palavrinha que vai nos dizer quais são, se é possível ou não, né? Que vai dizer que é possível. Vai dizer que é possível. Essa palavrinha é salvação. É uma palavrinha que a gente sabe que tem tudo a ver com religião, né? Tem tudo a ver com religião. Então, salvação, no sentido amplo, significa ser preservado de um grande perigo, de uma desgraça. E não há perigo maior que o da morte. E, para Ferri, todas as religiões, as grandes religiões, se organizam em torno de uma promessa. Iremos superar a morte, iremos ter uma vida após essa, no outro plano, né? Reencontrar os nossos entes queridos, no outro plano desse, né? Reencontrar os nossos entes queridos, ser feliz para sempre. As grandes religiões vão nos prometer isso. Ela vai prometer uma salvação pela fé. Uma salvação que gera uma vida eterna, transcendente, feliz, plena. É possível se libertar do ciclo de sofrimentos. E aí essa promessa alivia o peso da separação definitiva, oferecendo sentido para o sofrimento presente. Mas a filosofia também vai responder isso para o Ferri. Não é só a religião que responde isso. A filosofia também responde. Assim, no dicionário, a palavra salvação o ato de se salvar, né, como no sentido de recurso, de solução, a libertação do pecado, do mal, a garantia de bem-aventurança ou felicidade após a morte, tá? Ou até mesmo uma saudação, um cumprimento, né? Salve. E a trajetória da etimologia da palavra, né, da história da palavra, ela vai nos trazendo também uma conexão com segurança, com saúde, com totalidade. Salvatione, em latim, vem do verbo salvare,
que significa resguardar, tornar seguro. O verbo salvare vem de salvus, que significa ação, sadio, intacto, sem ferimentos. E essa mesma palavra, salvus, vai dar origem à palavra salus, que é saúde. Ó, tem uma conexão entre salvação e saúde. Em um nível mais arcaico, essa raiz sol, tá, carrega o sentido de inteiro, de intocado. Ser salvo, desse sentido, poderia significar ser tornado inteiro novamente, ser mantido intacto. Também tem na Bíblia lá a palavra soteria em grego, que significa cura, recuperação, preservação da vida. E no hebraico também a cristãos que vão falar que a raiz da palavra em hebraico também vai estar ligada a Yeshua, que é a palavra que refere-se a Jesus em hebraico. E de modo que a gente pode dizer que Jesus é o Senhor, né? Jesus é a salvação, né? Jesus é a libertação para o pessoal da cristandade. Tá? Então, veja que a ideia de salvação ela tem muitas raízes, mas todas elas têm a ver com saúde, com segurança, com permanência. Tá? Só que é preciso que a gente ressalte aqui que a ideia de salvação ela não está presente em todas as religiões, como o Ferri fala. Ó, não é ideal que eu, enquanto estou passando para vocês o conhecimento sobre esse livro, fique tecendo crítica, tá? Porque vocês precisam saber o que o Ferri está falando. Mas quando for possível, eu vou complementar algumas coisinhas, tá? sobre ele. Mas por que o Ferri vai falar dessa dicotomia? Porque para nós que moramos aqui no Brasil, que bebemos muito do pensamento ocidental, muito possivelmente nós somos cristãos, tá? Ou a maioria das pessoas que vai pegar o livro dele é cristão, ou bebeu, ou teve algum contato com a religião cristã e está entendendo que o contexto religioso fala de uma salvação, tá? Que a salvação só é possível pela religião e que a filosofia não poderia trazer a salvação. Mas é uma forma didática, tá? Até porque a gente tá, como eu falei, quando a gente pega para ser didático, a gente perde em especificidade e profundidade. Essa visão de que todas as religiões falam de salvação é uma visão bem cristocêntrica, tá? E como o cristianismo moldou a nossa cultura, a gente tende a achar que toda religião vai falar de salvação. Mas, por exemplo, no shintoísmo, e em muitas religiões indígenas também, igualmente, o foco não é ser salvo de um mundo caído, não é ser salvo de uma queda, mas manter o equilíbrio, a harmonia entre o homem, os seres humanos, a natureza e os espíritos. O problema não é o pecado, tá? Mas a impureza, o desequilíbrio, ele busca o equilíbrio. No hinduísmo, embora tenha aquele conceito de libertação, moksha, o foco é o cumprimento do dharma, né, que a gente poderia dizer didaticamente como dever ético e social, para manter a ordem no cosmos. Não é necessariamente ir para um céu, tá? Salvar todo mundo caído para um céu. Tem algumas coisas que a gente poderia fazer comparações, tá? Mas que você pode dizer, sair da roda de Sansara, essas coisas, sair principalmente no budismo, né, que fala dessa saída, mas entenda que não é ir para um céu, sabe? Porque a gente pode falar de uma extinção do eu no budismo. Então, já no cristianismo, esse eu é preservado e levado à presença de Deus. Né? O sujeito é preservado nesse processo. E fora que no budismo, você não é salvo por um agente externo, tá? Você desperta através do conhecimento, através da prática meditativa, tá? Enfim, tô generalizando aqui, mas só para vocês saberem que é porque geralmente, por nossa perspectiva ser cristocêntrica, a gente tende a olhar as outras religiões, achar alguns elementos comuns e pensar que todas as religiões falam a mesma coisa, tá? Mas é interessante a gente também ver as diferenças.
É interessante a gente também ver as diferenças. Se a gente vai, por exemplo, para religiões de matriz africana, ou até mesmo o confucionismo, a gente pode pensar numa estrutura de continuidade, de comunidade, não de salvação individual. Tá? Tem uma lógica muito mais comunitária do que pessoal. Então, por exemplo, você pode dizer que tem aquele objetivo de manter, melhor dizendo, a força vital, o axé, e a conexão com os ancestrais aqui e agora. Não há uma busca de salvar a alma de uma condenação eterna. Tá? Há uma busca para que a nossa vida na Terra seja próspera, seja digna, seja conectada com os nossos ancestrais, seja integrada com as nossas raízes ancestrais. Tá? Mesmo, por exemplo, nas religiões abraâmicas, ou no judaísmo, por exemplo, tem uma redenção mais coletiva do que individual em si. E, enfim, onde eu estou querendo chegar é que o Ferri traz uma visão, porque a maioria dos ocidentais de fato são cristãos, tá? Mas é preciso que a gente entenda que não é porque no cristianismo fala de salvação que todas as religiões falam de salvação. Geralmente, quando a gente usa todas as religiões, sempre vai haver exceções, tá? Muitas, poucas. Não é uma coisa que universalmente tenha sempre aquele mesmo elemento, com a mesma centralidade desse elemento, inclusive. Então, mas veja que, de todo modo, as religiões, elas estão tentando responder o drama da existência humana, da sua forma, com a sua cosmovisão, tá? Isso a gente pode dizer. Isso a gente pode dizer que está sendo, de fato, respondido. Aquela cosmovisão vai ter uma ideia sobre a realidade e essa ideia sobre a realidade vai ter uma resposta para essas angústias existenciais. Certo? Essa resposta também deriva dessa cosmovisão. A filosofia também responde isso, do modo dela, do modo utilizando lógica, pensamento estruturado, tá? E entenda que quando eu for falar salvação aqui agora, eu vou estar mais me especificando para a tradição cristã, certo? Só para a gente não perder o foco do Ferri. Então, enquanto geralmente na religião, e novamente, né, estou fixando no cristianismo, propõe a salvação transcendente, garantida pela fé, a filosofia propõe uma salvação imanente, baseada na razão, na lógica. Por que não dizer na autonomia do sujeito? Eu utilizei duas outras palavrinhas aqui, que também não são tão comuns. Imanente e transcendente. Ferri está colocando que as religiões trabalham com um tal de imanente, de transcendente, e a filosofia com um tal de imanente, tá? Quando eu falo transcendente, transcendente vem de transcendere, que é ir além, subir acima, né? Então, quando eu estou falando transcendente, estou falando daquilo que está fora do mundo material, das limitações humanas. Então, por exemplo, quando eu estou falando do transcendente, eu estou falando do que está além da nossa realidade objetiva. De um lugar, podemos dizer assim, ou um não lugar, né? Que não está sujeito ao tempo, tá? Que não está sujeito ao espaço, que não está sujeito às leis da física. Então, o transcendente, ele é a fonte, geralmente, da realidade objetiva, e esse transcendente é perfeito, ele é pleno em poder, em conhecimento, em bondade, em harmonia, tá? E geralmente ele é descrito como inefável, como incognoscível, como oculto. E o acesso a esse transcendente, ele exige uma revelação, uma experiência também transcendente. Quando eu falo transcendente, estou falando de algo além. Quando eu falo de imanente, que vem de imanere, eu falo permanecer em, que é o oposto do transcendente. Então, quando eu falo imanente, eu estou referindo àquilo que eu habito, a essa realidade, é o que é intrínseco ao mundo material, a realidade em que vivemos, certo? Diferente da transcendência que Deus está lá fora, os espíritos estão lá fora, o céu está lá fora. O imanente, quando eu falo de uma perspectiva imanente, eu estou falando dessa
realidade. Inclusive em contextos religiosos, que o sagrado não está lá fora, o sagrado está aqui. Em cada átomo, em cada planta, em cada animal, na natureza, no próprio ser humano, no próprio corpo. No próprio corpo. Tá? E não há uma separação clara entre criador e criatura, tá? Porque está tudo interligado nesse caso, nessa perspectiva imanente. Não há uma interferência do mundo de fora, que está tudo aqui agora. Podemos dizer até que a gente tem visões em que o sagrado se manifesta pelas próprias leis da natureza. Tá? Na própria ordem do universo é uma ordem imanente. Então, religiões que falam do imanente tendem a valorizar a vida aqui e agora, o corpo. Religiões que falam em transcendente falam de valorizar o que está além dessa realidade, além do que nós percebemos objetivamente. Então, quando o Ferri fala que a religião foca no transcendente, porque ele está falando que a religião foca na salvação por um outro que está num outro lugar que não esse, além desse. Quando fala que a filosofia tem uma proposta de salvação imanente, ele está falando que tem uma proposta de salvação aqui e agora, sabe? Nessa realidade. Não precisa de uma outra realidade para isso. Baseada na razão. Inclusive, baseada na razão. Porque a gente está falando de filosofia, tá? Mas entendam, né, novamente, aquele parênteses que a gente abre, que também existem religiões que têm propostas de salvação imanente, mas a gente está focando aqui no cristianismo. Então, a filosofia ela não vai prometer uma vida eterna, tá? Uma vida após a morte, uma vida plena e feliz. Ela não vai prometer isso. Ela vai prometer uma vida melhor, apesar da finitude. Tá? Apesar da finitude. Uma vida mais consciente, apesar de que um dia nós iremos morrer. A encarar a morte sem ilusões, mas também sem desespero. Buscando uma vida mais consciente, mais autêntica, mais plena, mais feliz, mais leve, aqui e agora. Aqui e agora. Nesse sentido, a filosofia não foge da finitude, ela assume. E é justamente por ela assumir essa finitude que ela se torna uma arte de viver. Então, aprender a viver, para Ferri, significa reconhecer os limites da existência, significa compreender a fragilidade do tempo, valorizar o presente sem banalizá-lo, amar sem negar a perda, agir sem ilusões de mortalidade, construir sentido mesmo sabendo que nada é eterno. Então a filosofia nesse sentido salva, tá? Não de um modo transcendente, não com a promessa de algo que vem além, mas salva de você ter uma vida desperdiçada no aqui e agora, irrefletidamente, agindo automaticamente, sem consciência. Então, entendam que o Ferri está dizendo que tanto a filosofia quanto a religião nascem da mesma inquietação, mas respondem de modos diferentes a essa inquietação. Acho que me empolguei aqui no episódio, nessa aula, porque já deve estar um pouquinho longo. Eu não tô nem olhando aqui para a quantidade de tempo, tá? Mas vamos lá. Vocês estão vendo por que o nome do livro é Aprender a Viver, tá? Porque a filosofia vai ensinar esse aprender a viver. Então, nas religiões, e quando eu falo religiões, entendo o cristianismo, principalmente. A salvação é pensada como algo que ultrapassa as nossas forças, que nós, por nós mesmos, não conseguimos. No cristianismo, né, a salvação por nós mesmos é pelagianismo, que seria uma heresia perante a ortodoxia cristã. Porque nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. O ser humano é incapaz de vencer a morte, o mal, o sofrimento último, de por ele mesmo alcançar a felicidade. Então, a religião exige uma postura humilde. Humilde. Porque nós dependemos da graça divina para sermos salvos. Nós dependemos de uma intervenção transcendente para alcançar essa salvação. Qual o nosso papel? É receptivo. Confiar, crer, ter fé, obedecer, entregar-se, aceitar a nossa condição e limitação. A salvação religiosa é uma conquista. Não deixa de ser uma conquista. Tá?
promete a superação definitiva da morte, promete a vida eterna, a ressurreição, a libertação, uma vida feliz em outro lugar. E essa resposta, de fato, é muito poderosa perante a angústia da finitude, porque oferece consolo e esperança diante da separação e da morte. E pela eternidade. Já a filosofia recusa essa salvação transcendente, podemos dizer. Lembrando que eu estou falando isso, mas existe a filosofia cristã que ela também seria de acordo com essa salvação transcendente, tá? Vamos lá. A filosofia parte da ideia que nós não podemos ficar esperando a intervenção divina para dar sentido à nossa vida, que nós podemos dar sentido à nossa vida. Que cabe a nós, inclusive, dar sentido e propósito à nossa vida. Então a salvação da filosofia é de outro tipo. Não é vencer a morte, mas transformar a nossa relação que temos com a morte. Então a salvação pela filosofia é através de nossas próprias forças, por meio da razão, da reflexão, do autoconhecimento, da sabedoria. Então exige autonomia e pensamento crítico. Exige uma postura ativa, inclusive. Lucidez, não fé. Então, nesse sentido, o ser humano não está esperando ser salvo. Ele está aprendendo a viver apesar da finitude. Bom, o Ferri, ele não trata essa diferença como uma oposição entre verdade e erro. Ele reconhece que a humildade que a religião pede, né, a fé, ela possui uma grande força simbólica, ela possui uma grande força ética. Porque, sim, admitir a nossa insuficiência, admitir que nós não podemos tudo, é profundamente humano. Só que a filosofia também lembra que temos a nossa razão. Ela dá uma ênfase na dignidade da nossa razão. Ela sustenta que o ser humano, mesmo finito, mesmo com seus limites, ele possui recursos dentro dele para alcançar sentido, valor e orientação perante a existência. Então, a filosofia não nega os limites. Ela assume esses limites e trabalha perante esses limites. Tá? Ela não promete eternidade. Oferece lucidez, coragem e liberdade interior. Do aqui e agora, tá? Do aqui e agora, não depois, do aqui e agora. Então, novamente, religião e filosofia estão respondendo a mesma pergunta de modos diferentes. A religião salva pela transcendência e prometendo transcendência. A filosofia salva ensinando a viver no mundo agora, aqui e agora. A religião exige fé e graça. A filosofia exige trabalho interior. A religião exige fé e graça e a filosofia trabalho interior. A religião aponta para um lugar além dessa vida. A religião aponta para um céu transcendente, né? Uma realidade transcendente. A filosofia aprofunda a vida que nós temos. Não é que existe a resposta certa e errada. São respostas. Tá? O específico da filosofia é que na resposta que ela está dando, ela não está retirando o sentido da vida do mundo. Está construindo a partir da própria existência humana e através da razão. Tá? Lembrando que existem zonas cinzentas em que esses conceitos eles podem se misturar. Tá? Como eu falei, o Ferri está focando muito no cristianismo. É útil essa distinção, tá? Porque realmente a maioria de nós somos ou estamos vivendo numa civilização, né, numa sociedade construída com valores cristãos, mas existem muitas correntes que misturam as coisas, tanto na filosofia quanto na religião. Então, o positivismo e o materialismo rejeitam a ideia de que a filosofia traz uma salvação, tá? Ou consolo para o amor. Não nem pensam nessa ideia, tá? A filosofia é análise lógica, epistemologia, crítica social, tá? Não tem esse papel, não. Não é salvar a alma, mas entender a realidade que nos cerca. Dar ferramentas para entender a realidade que nos cerca. O budismo, ele é muito filosófico, né? Inclusive ele pode ser ateísta, dependendo, né? A gente pode considerar o budismo como uma religião ateísta, tá? Não há um Deus concedendo a graça, não há, não há uma iluminação perante
a ação divina. Existe uma iluminação alcançada pelo esforço pessoal, disciplina, meditação. Tá? É uma estrutura onde essa salvação, entre aspas, se é que a gente pode dizer salvação, é feita por si mesmo. Embora vai chegar numa extinção desse si mesmo, né? E também a gente tem filósofos como o Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que demonstram que o ser humano não pode se salvar sozinho, que demonstram a graça, mas que a filosofia também tem importância, tá? Que a filosofia também tem importância nesse processo. Então, a filosofia ela serve à doutrina da salvação por outro. Então, a gente pode dizer que, na maioria das vezes, a religião fornece a salvação por outro. Na maioria das vezes, a filosofia pode falar sobre a salvação por si mesmo. Embora existam aí essas zonas cinzentas onde os conceitos se misturam. Então, a salvação filosófica ela é imanente, não elimina a morte, mas impede a angústia que essa morte, que a consciência dessa morte pode nos trazer, destrua a nossa vida antes do tempo. Tá? Nos ensina a viver com mais consciência, a amar sem ilusões, nos ensina a agir com responsabilidade, a sofrer sem desespero, nos ensina a aceitar a finitude. Então, a filosofia, nesse sentido, não promete o impossível. Ela promete algo mais sóbrio e mais difícil. Aprender a viver plenamente dentro dos limites da condição humana. Tá? Isso não é fácil. Isso não é fácil. Então, a gente pode dizer, né? Eu parei aqui, fui falando, nem mexi no slide, inclusive, né? A finitude humana é a raiz de todas as grandes questões humanas. Né? A gente tem, de fato, consciência do nosso próprio fim, diferente de outros animais. A gente sabe que vai morrer um dia. E essa fórmula mortalidade mais consciência de finitude ou consciência de ser mortal é que gera angústia existencial. Tá? Essa é a fórmula principal que o Ferri vai trazer. E essa angústia busca um remédio, né? Busca uma salvação para escapar dessa angústia. E tanto a filosofia quanto a religião vão dar suas respostas, como nós vimos. Né? Então a filosofia busca dar uma resposta pela razão, uma resposta imanente, aprender a viver bem com a finitude, apesar da finitude e através das próprias forças. A religião, essa salvação pela fé, espera uma resposta do transcendente, espera a graça divina, né? Busca a superação da morte, a vida eterna depois dessa vida, né? E a graça de um outro, né? A graça de Deus é que conduz essa salvação. Vocês podem depois comentar, se vocês chegaram até aqui, né? Qual que vocês acham que mais toca você? A salvação pela razão, a salvação pela fé, ou as duas? Vai saber que você crê que as duas também têm importância, né? Então, nas religiões, o ser humano reconhece a sua incapacidade de vencer a morte sozinho. A salvação não é uma conquista, é um dom que vem de fora do mundo. Né? Tem essa transcendência, tem uma postura humilde, precisa da fé, precisa da intervenção divina. Tá? Então, é uma resposta poderosíssima, porque diz que nós vamos ter tudo aquilo que nós desejamos, né? Vamos ter felicidade, plenitude e realização, a mais perfeita felicidade, eternamente, depois dessa vida. Se seguirmos os preceitos religiosos, né? se formos acalentados por essa graça divina. Já a filosofia, ela tem uma resposta imanente, pela razão. Pela razão. E a atitude que ela vai buscar é a reflexão, é o autoconhecimento, é a coragem, é o trabalho interior através das suas próprias forças, da razão, do autoconhecimento, da sabedoria. Então, a filosofia não salva da morte. Você não vai deixar de ter esse fim, né? Mas ela salva da vida não refletida, da vida desperdiçada, da vida não autêntica, tá? Utilizando os nossos próprios recursos. E aí,
a gente vai dizer que para o Ferri, a filosofia é uma doutrina da salvação sem Deus. A filosofia é uma doutrina da salvação por nós mesmos. É o esforço humano para vencer o medo da morte, para vencer o medo da finitude, né? Para vencer as angústias da vida através da própria razão, sem recorrer a promessas sobrenaturais, sem recorrer a promessas que vão se realizar um dia depois que a gente se for. Que só depois que a gente se for que a gente vai saber se realmente aquilo vai acontecer. Então, ela responde a essas angústias apoiando-se exclusivamente na razão humana. E aí, meus caros, a gente vai para a última parte, tá? dessa nossa aula de hoje, onde a gente vai ver quais as ferramentas, quais os instrumentos que a filosofia, né, quais dimensões a filosofia vai utilizar para fazer essa resposta. Então, Ferri está apresentando a filosofia não com uma atividade dispersa, fragmentada, mas num percurso que articula 3 dimensões. A inteligência do que é a teoria, a sede de justiça, ética ou moral, e a busca da salvação, que é a sabedoria. São comportamentos que não são compartimentos isolados, eles estão ali todos juntinhos. Formam um caminho progressivo que parte da compreensão do mundo, passa pela vida com os outros caminhos e culmina na resposta à questão última da existência humana, como viver bem sabendo que somos mortais. Tá? Então, essa busca da salvação sem Deus, que a gente falou, né, ela não pode ser realizada de qualquer jeito. Então, precisa que nós compreendamos o mundo em que a gente vive, precisa que nós aprendamos a viver com os outros de modo justo e com nós mesmos também, tá? Por que não? E ela exige que nós alcancemos uma forma de sabedoria capaz de dar sentido à nossa vida. Então, ela exige a teoria, ela exige a ética, ela exige a salvação. Então, essa equação que a gente falou, mortalidade mais consciência de ser igual a angústia existencial, né? Dessa combinação que nasce as grandes investigações, as grandes interrogações filosóficas. E para responder essas grandes investigações, essas grandes interrogações, a gente utiliza a teoria, a ética e a sabedoria. Então, quando o Luc Ferry está utilizando teoria, vamos ver um por um, tá? Ele não está falando de um conjunto abstrato de ideias desligadas da vida concreta. Não está falando de hipótese, né? Que geralmente a gente, no senso comum, utiliza a teoria como hipótese. Teoria é a inteligência do que é. É o esforço para a gente compreender o mundo na qual a existência humana se desenrola. Então, antes de perguntar como a gente deve agir, antes de perguntar qual o sentido da vida, é necessário que a gente compreenda a nossa realidade. A teoria, então, é o olhar que busca clareza sobre a estrutura da realidade. Então, a teoria vai interrogar o mundo que nos cerca. Esse mundo é ordenado ou caótico? É governado por leis nacionais ou é governado pelo acaso? Tem um destino, né? Esse mundo ele é hostil, é favorável à existência humana, à vida humana? Esse mundo é inteligível ou é absurdo? São questões como essa que vão nortear essa teoria e não são questões meramente científicas, tá? Porque não se limitam à descrição de fenômenos. Dizem respeito à natureza última da realidade, aos fundamentos da realidade. A posição do ser humano dentro do cosmos, se é que esse cosmos existe. Que essas leis ordenadas, esse sentido de cosmos enquanto leis ordenadas, organizadas existem. Então, ela busca compreender a realidade como um todo. Não apenas os seus mecanismos, mas também os seus significados, os seus porquês, os seus paraquês. Tá? A teoria também não se limita a isso. Ela também vai perguntar, como é que a gente pode conhecer as coisas? Como é que a gente pode conhecer o que existe? Então, quais são os meios de que dispomos para conhecer a realidade? Como operam a razão, a experiência, a linguagem e a lógica? Quais métodos utilizamos para chegar ao conhecimento verdadeiro? Até onde nós podemos conhecer? Existe limite para o conhecimento humano? Então, essas questões que também são decisivas para a questão da salvação,
elas fazem parte da teoria filosófica. A gente também não precisa ter consciência do que podemos e do que não podemos conhecer. Tá? Precisamos ter consciência do que é um conhecimento de fato verdadeiro, o que é um conhecimento equivocado. Né? Então, a filosofia ela não vai substituir a ciência nessas perguntas, para dar essas respostas, não vai concorrer com a ciência, porque ela pode utilizar resultados científicos para pensar essas implicações, tá? Para pensar nessas respostas. Já que no primeiro momento filosofia e ciência se confundiam, tá? Hoje tem essa separação, mas para a teoria, nessa abordagem, a gente também utiliza dados da ciência a gente não pode ignorar a ciência para responder essas perguntas, tá? Se a teoria busca compreender o mundo que a gente vive, a prática pergunta como devemos viver nesse mundo, sobretudo em relação aos outros. Então, essa prática filosófica leva o nome de moral ou de ética. Para Ferri, moral e ética são a mesma coisa. Tá? Não vou me alongar muito nisso aqui, queria, né? Dependendo do filósofo, não é exatamente, tem diferença, mas para o Ferri é a mesma coisa. A filosofia ela não é apenas o conhecimento da realidade. E não se completa apenas com isso, porque ela precisa conhecer a realidade, precisa conhecer os fundamentos do conhecimento para poder orientar as nossas ações de modo consciente, responsável e justo. Moral e ética são campos, né, que é um campo da filosofia, já que ele utiliza como sinônimos, que se ocupa das normas, dos valores, dos critérios que norteiam o agir humano. O que é bom, o que é justo, o que é digno, o que é legítimo em nossas ações. Tá? E a ética aqui não é um conjunto de regras impostas externamente. Não é apenas isso. Até porque se existem regras impostas, por que elas existem? Por que elas estão corretas ou não estão corretas? Por que a gente prefere determinadas ações a outras? Quais são os valores que nos norteiam? Quais são os valores que devemos utilizar para agir? Essa ética nasce da preocupação de que o ser humano é um ser relacional, né? Então a gente depende de outros seres para sobreviver, para aprender, para falar, para amar, para construir identidade. E a ética vai fornecer ferramentas para que a gente tenha uma vida compartilhada minimamente harmoniosa, reconhecendo tanto a liberdade individual quanto a dignidade do outro. Não é apenas falar do que é permitido e do que é proibido, mas de como ter uma vida boa, uma vida vivível, uma vida feliz, podemos dizer assim, em harmonia com os outros. Então, a gente pode dizer que a filosofia ética, né, a filosofia prática, pergunta como viver com o outro sem destruição, sem violência, que regras tornam a convivência possível, quais limites devem orientar os nossos desejos, as nossas escolhas, as nossas ações. E essas ações éticas elas devem contribuir para preservar a dignidade humana, a utilidade social, no sentido de não destruir vínculos, mas reforçar a vida em coletividade, tá? Para reforçar a justiça nas relações, evitando abusos, evitando violências. É reconhecer o outro como fim e não como meio. Então, agir de modo ético é agir de modo que a própria liberdade não anule a liberdade do outro. Então, a ética constitui a parte prática da filosofia. Ela é o ponto em que o pensamento filosófico se transforma em ação, buscando orientar as nossas escolhas, orientar as nossas relações, inclusive orientar as condições sobre as quais nós podemos dizer que somos felizes, inclusive. Já a parte da sabedoria da filosofia, porque enquanto a teoria busca compreender o mundo, enquanto a ética busca dizer como é que a gente pode agir para ter uma vida boa junto com os outros, a sabedoria é aquilo que pode ser chamado de salvação filosófica propriamente dita. Uma salvação que não nos retira da condição humana, mas que nos permita viver melhor, mesmo com essa condição humana. Para que conhecer o mundo? Para que viver em harmonia com os outros? Para que agir de modo justo? Para que ser feliz? Esses praquês, eles são respondidos
por essa sabedoria filosófica. Não adianta só conhecer e agir se não há uma orientação existencial, né? Se não há um para quê, se não há finalidade. Então, essa sabedoria pega aquilo que a gente aprendeu, insere na vida humana, insere nessa vida marcada pela finitude. Inclusive, a própria palavra filosofia, né, vem de philos, amor, amizade, inclinação, e sofia, que é sabedoria, né? Então, filosofia é amor à sabedoria, não a posse da sabedoria, é o amor à sabedoria. O filósofo ele não se apresenta como um sábio, mas aquele que busca a sabedoria com humildade intelectual, rigor racional. Tá? E a sabedoria não é meramente um conjunto de informações, é uma forma de viver. Uma forma de viver. E a filosofia, ela cumpre o seu papel quando ela se torna isso. Tá? Quando se torna sabedoria vivida. Tá? A filosofia é um caminho, um meio, uma travessia para que a gente tenha uma vida mais lúcida, mais livre, mais autêntica, mais consciente. Quando a gente tem essa vida, a gente diz que a filosofia cumpriu o seu papel. Então, o sábio, nesse sentido, não é um erudito, não é um especialista, mas é aquele que venceu os seus medos, é aquele que venceu as suas angústias existenciais. É aquele que aceita a morte sem se desesperar. É aquele que ama sem ilusão da eternidade. É aquele que age com justiça, sem ingenuidade, sem automatismo. É aquele que encontra a felicidade, apesar dos nossos limites. É aquele que é livre, mesmo vivendo no mundo caótico. A sabedoria filosófica não promete uma vida sem dor, mas uma vida com sentido e propósito. Então, filosofia não é meramente um exercício intelectual ou uma história das ideias. É uma doutrina da salvação distinta da religião, com seu próprio modo de responder essas angústias existenciais. Tá? Então, a filosofia é um método que busca uma vida autêntica, utilizando teoria, ética e salvação para atingir e superar melhor dizendo, superar a angústia da morte, permitindo que nós possamos viver livres de medos paralisantes, sem precisar recorrer a promessas sobrenaturais. Certo? Então, se a filosofia fosse apenas teoria, ela seria ciência. Se a filosofia fosse apenas ética, ela seria moralismo ou direito. Se ela fosse apenas salvação, ela seria religião. Por isso, a filosofia tem que ser os três. A filosofia tem que ser os três. Tá? Então, o cristianismo venceu a filosofia porque tem uma promessa muito mais sedutora, inclusive, na história, do que a promessa filosófica. Mas hoje, a filosofia ela se afastou desse papel de salvação, né, desse papel de aprender a viver, e hoje ela está retomando a esse papel. A esse papel. Tá? Embora essa definição ela não seja atraente para o público acadêmico, tá? Porque a visão atual da filosofia é mais técnica, é mais cautelosa. Por quê? Porque não quer confundir com coach, não quer confundir com autoajuda. A filosofia para a academia não é meramente uma doutrina da salvação, ou melhor, nem não se propõe uma doutrina da salvação. A filosofia não é uma resposta à morte. Então, porque quando você reduz a filosofia a isso, você ignora a lógica, a filosofia da linguagem, a filosofia da ciência, várias outras áreas que também são filosofia. Então, querendo ou não, o Ferri está tentando encaixar 2.500 anos de história da filosofia num molde único, inclusive um modo muito estoico, para falar a verdade, tá? E é uma leitura criativa, mas não é tão precisa historicamente, porque, como eu falei, não existe uma resposta única. Essa é uma das respostas. Essa é uma das respostas. Então, esse medo é porque não se quer que a filosofia se torne uma autoajuda intelectualizada, uma autoajuda prolixa, sabe? Mas entendam que sim, existem filósofos sim, que tinham essa proposta, a filosofia como uma arte de aprender a viver, né? A filosofia como um remédio para a alma, né? Como, de certo modo, uma ferramenta para a salvação. Existe sim essa visão, tá? Não são todos os filósofos que a têm, obviamente, mas também, se a gente deixa a filosofia de modo muito técnico, muito prolixo,
ignora também essa parte, que também existe na filosofia, E, querendo ou não, nesse mundo que estamos vivendo hoje, por que não dizer que estamos precisando dessa parte da filosofia que nos ensina isso, que nos ensina a aprender a viver. Não de um modo para ignorar a religião, como substituto da religião necessariamente. Mas a gente pode pensar de modo complementar. Tá? Ou substituto, se você não tem religião, né? Mas a gente precisa, sim, vencer os anseios existenciais. Não se resolve o anseio existencial tomando medicamento, né? Mas a gente tem essas angústias e precisa lidar com essas angústias, e a filosofia é uma ótima ferramenta para isso. Então, só para a gente terminar aqui, esse percurso da salvação, ele é percorrido pela teoria, pela ética, pela sabedoria, tá? E a teoria é a inteligência do que é, né? É o esforço para compreender o mundo que nos cerca, né? É o esforço para compreender o conhecimento, né? Como podemos conhecer, até onde nós podemos conhecer, e não competindo com a ciência, inclusive, utilizando dados da ciência. A ética responde como nós devemos viver bem com os outros, tá? Como podemos ter uma vida em harmonia com os outros, uma vida boa, uma vida justa, uma vida digna. Como a gente pode agir de modo que a nossa liberdade não fira a liberdade do outro, não anule a liberdade do outro. E a salvação é aquilo que de fato a gente chama dessa sabedoria que o filósofo busca. Né? É a finalidade do percurso filosófico. Ele pega o que ele conhece da teoria, pega a reflexão que ele tem sobre a prática, que é a ética, para buscar essa forma de viver, essa forma autêntica, essa forma de viver que vive bem, vive feliz, vive leve, apesar da consciência da finitude, apesar da consciência da mortalidade. Então, o Ferri vai dizer, inclusive, que a filosofia cumpre plenamente seu papel quando ela se torna invisível. O seu objetivo não é brilhar como discurso, mas desaparecer como teoria para dar lugar a uma sabedoria vivida. Ela deixa de ser um discurso racional para se tornar algo visto em ações. Isso é muito bonito, né? Então, viver essa filosofia tornada invisível, esse viver de modo sábio, é aceitar a morte sem desespero, é amar sem ilusões, é agir com justiça, agir com responsabilidade, encontrar a felicidade compatível com os nossos limites e ser interiormente livre, ser interiormente autêntico, ser interiormente consciente, mesmo no mundo que é instável. A filosofia não nos ensina a evitar a morte, ela nos ensina a não sacrificar a vida. Tá? A sua salvação não é a promessa do futuro eterno, mas a redescoberta do presente. É a arte de viver com lucidez, coragem e sentido, transformando a consciência da finitude não num fardo, mas num catalisador para a vida mais plena e autêntica. E assim, né, eu encerro essa aula de hoje. Tá? Espero que tenham gostado. Se tiver dúvidas, mandam aí nos comentários, pode ser lá no meu Instagram. Ficou um pouquinho longa hoje, mas espero que vocês tenham gostado e entendido a proposta de filosofia que o Ferri vai trazer, e é através dessa proposta que a gente vai dar um passeio pela história da filosofia. Tá bem? Então, até o nosso próximo encontro.